Olá pessoal, vamos dar continuidade agora à nossa aula 7 sobre a comparação dos processos tradicional com os processos BIM na hora de projetar. No vídeo de hoje a gente vai falar de novo da curva de McLean. Para relembrar um pouco, a curva de McLean é aquela que mostra no eixo X as fases do projeto, que é o tempo que o projeto leva para ser feito. E no eixo Y a gente vai ter então o custo, o efeito e o esforço para esse projeto ser executado. Então a gente observa primeiro que o custo do projeto ele gradativamente aumenta ao longo do processo do projeto, enquanto que a capacidade desse esforço ou desse custo ter alguma influência no projeto, ela decresce ao longo das fases do projeto. E aí vem a comparação. No processo tradicional, a gente tem uma concentração do trabalho na parte de projeto executivo, detalhamento, etc. Quando as decisões são realmente tomadas. Enquanto que no processo BIM, essas decisões são tomadas em fases anteriores, ou seja, a gente tem uma concentração de trabalho em fases iniciais do projeto, trabalho quero dizer esforço e custo, e aí nessas fases a gente tem aí um custo menor e uma capacidade de modificação do projeto ainda maior. Vamos ver agora, então, com mais detalhes, a comparação entre esses dois processos, o processo tradicional e o processo BIM. A gente viu no vídeo passado que o processo tradicional ele tem uma organização de fases de projeto baseada em entregas, que está resumido aí em anteprojeto, projeto executivo e a execução desse projeto. Nessas etapas acontece então a produção do projeto de arquitetura e do projeto de estrutura, que são os carros-chefes de cada projeto. São chamados inclusive de projetos autorais, que eles vão definir a autoria de um projeto. E aí, a partir desses projetos prontos, é que se libera para serem feitos os projetos hidráulicos, projetos de instalações e os outros complementares. A partir desses projetos todos prontos, é que se começa um processo de compatibilização. Nesse momento, existe então uma definição, uma entrega, e a partir daí se tem outra rodada de projetos autorais, projetos complementares e depois uma compatibilização. É muito comum que lá na execução ainda se reacessem esses projetos de arquitetura e os projetos complementares para se fazer alguma compatibilização entre eles, para ele chegar na obra compatibilizado. Aí a gente percebe dois momentos bem definidos das tais entregas. Nessas entregas, a gente tem então uma estagnação do processo. Ele tem que parar nesse momento para que sejam então aprovadas premissas de projeto, se esse projeto se enquadra ou não na legislação e verificar se há alguma modificação solicitada pelo cliente ou que as solicitações solicitadas por esse cliente anteriormente foram solucionadas. Além disso, nesse momento, há uma validação da compatibilização que foi feita entre todos os projetos até agora. Se tudo isso passar, ainda é necessário verificar o custo que esse projeto está tomando, ele está de acordo com o que está orçado ou de acordo com a previsão de investimento para esse projeto. Só então é liberado para a próxima fase, que é o projeto executivo. Depois tem outro momento desse, entre projeto executivo e execução da obra, que são feitas de novo as mesmas validações. E aí sim, completando o processo de projeto nesse sistema tradicional baseado em entregas. Se a gente plotar de novo a curva de McLean sobre esse gráfico, a gente vai ver que antes da entrega do projeto executivo, o custo para se fazer alguma mudança ainda é baixo, enquanto que a capacidade de alterar esse projeto ainda é boa. Só que conforme o passar do tempo, essas duas curvas vão se equilibrando, ou seja, o custo vai aumentando, enquanto que a capacidade de mudança vai diminuindo, até elas se cruzarem. E veja que elas estão se cruzando bem onde tem o maior esforço desse método de trabalho, no projeto executivo. Depois desse ponto, vai ficar cada vez mais caro qualquer mudança e a capacidade de impactar realmente o projeto é muito menor. Vamos pegar agora esse gráfico e linearizar ele para a gente entender essas fases passo a passo, como elas acontecem. Então, num processo tradicional, a gente tem o desenvolvimento do projeto todo em 2D, ou geralmente em 2D.
Um projeto feito dessa forma, ele vai ter alterações extremamente mecânicas e manuais. Isso vai gerar uma incidência de erro muito alta e também custo e tempo maior para se fazer de forma manual. Depois, esses projetos são checados de maneira visual, ou seja, é como na imagem que está sendo aí mostrada. Normalmente se sobrepõem todos os projetos e a partir dessa sobreposição de projetos, visualmente vai encontrando alguma interferência, algum clash, né? Alguma incompatibilidade entre os projetos. Isso ser feito de forma visual torna o processo muito complexo e difícil, principalmente se for em 2D. O que vai gerar uma incidência bem maior de erros, maior tempo e maior custo também para ser feito. E aí o processo tradicional vai trazer também um levantamento manual de quantitativos e de custo para esse projeto. Ou seja, são quantitativos feitos à mão. Você abre o projeto e vai contando os elementos, ou então vai olhando em tabelas lotadas junto com a prancha o quantitativo de cada elemento para se definir o custo dessa obra. Isso gera, novamente, uma incidência maior de erros, por ser uma atividade manual, né, individual, vai acarretar de novo, então, mais custo e mais tempo para esse processo. Tudo isso, lá na obra, vai trazer, então, mais erros do projeto que são carregados para a obra e muitas vezes esses erros têm que ser resolvidos lá na hora, ou seja, a compatibilização final é feita na obra. Aquela velha máxima lá de que esse erro não tem problema porque o pedreiro tira na massa, né? Aí a gente fica aí com, como mostra aí na figura, 10 centímetros de massa para poder alinhar uma parede com outra. Se a gente for somar, então, todo esse processo ao longo de todo o projeto, a gente vai ter um projeto que vai gerar aquele sentimento de o projeto é caro, o projeto é demorado, né? Porque o processo de projeto ele é muito estagnado, separado por várias fases. Bom, agora é muito comum, antes de a gente ver um projeto em BIM, a gente vê um projeto que a gente chama de híbrido, onde parte dele é feito no processo tradicional e outras partes são inseridas em BIM. É quando se faz uma modelagem para fazer uma checagem de clashes em BIM, por exemplo. Esse processo, então, é feito de maneira paralela, ou então ele pode ser incorporado dentro do processo de projeto. Nesse caso, o processo tende a ficar mais longo. Então, é quando o desenvolvimento do projeto ainda é feito em 2D, trazendo todas aquelas questões do processo tradicional, alterações mecânicas, maior incidência de erros, mais custo e mais tempo. Vai entrar aí, então, uma checagem das incidências de erro em BIM. Só que essa checagem, para acontecer, ela precisa, então, de uma modelagem paralela em BIM. E aí, esse projeto que foi desenvolvido em 2D, ele é traduzido para BIM, ele é colocado em BIM para que seja feito essa checagem. Então, para chegar nisso, a gente precisa então de uma leitura do projeto em 2D que vai ser traduzido para o 3D. Isso pode aumentar a incidência de erros no processo. Depois disso feito e traduzido para BIM, aí sim a gente vai ter alguma vantagem. Uma delas seria a checagem de clashes e de incompatibilidades com mais eficiência. Mas tudo isso é feito dentro daquela metodologia tradicional, de processo de projeto por fases de entrega. Isso vai trazer, então, um custo e um tempo maior para que seja feita a modelagem BIM, seja dentro do mesmo processo ou paralelo. Mas como o projeto é híbrido, a gente tem ele em BIM, eu posso ter um levantamento de quantitativo mais eficiente. E aí, lá na obra, provavelmente acontecerão menos erros, menos soluções tendo que ser dadas lá no momento da obra, gerando assim menos desperdício na obra. Esse processo híbrido, então, no final, ele vai significar menos erros do que o processo anterior, porém, ele vai ter um acréscimo de tempo e de custo para se fazer o BIM. Uma outra forma bem comum que a gente vê na implementação de BIM é quando se começa a projetar em BIM, modelar em BIM, porém não muda a metodologia de trabalho. Então a gente vê um processo BIM de projeto com uma metodologia tradicional de entrega de etapas. Então a gente vai ter o desenvolvimento do projeto em BIM.
Isso vai trazer alguns benefícios para o processo logo de cara, como, por exemplo, uma maior automatização na montagem dos modelos, a antecipação de algumas decisões de projeto que vão ter que ser tomadas antes para poder modelar o projeto em BIM, e mais eficiência ao fazer esse projeto em etapas iniciais. Além disso, a compatibilização dos projetos é feita em BIM, ou seja, a checagem de interferência é mais eficiente e a produção de quantitativos a partir do modelo também é mais eficiente. Só que aí a gente vai ter uma metodologia tradicional de trabalho, ou seja, as entregas vão ser feitas por etapas, assim como no processo tradicional. Isso vai acabar atrapalhando o processo BIM. Assim, a gente não vai ter um processo BIM pleno. Essa divisão por etapas de entregas torna o projeto menos colaborativo, o que vai trazer mais tempo de execução desse projeto ao longo do processo todo. Como o projeto foi todo feito em BIM, com compatibilização mais eficiente, a gente vai ter uma obra com menos soluções sendo feitas no canteiro e com mais eficiência e menos desperdício. Porém, a entrega por etapas, a transição de uma etapa para outra de maneira estagnada, traz problemas de compatibilização ainda, justamente porque o processo não é tão colaborativo quanto ele pode ser em BIM. Dessa forma, então, o processo ele ainda traz algumas interferências, mesmo assim ele é mais eficiente e traz também um ganho de tempo em relação ao processo híbrido que foi visto anteriormente. Vamos ver agora como funciona um processo de BIM pleno, ou seja, ele é BIM tanto no processo de projeto quanto também na metodologia de trabalho ao longo de todo o processo, na troca de informações, na organização dessas informações e no mindset dos profissionais que estão trabalhando de maneira colaborativa e simultânea. O processo BIM, então, vai iniciar com a modelagem do projeto, ou seja, o projeto inteiro vai ser desenvolvido em BIM, trazendo a maior automatização do projeto, as decisões que vão poder ser tomadas de maneira antecipada. Isso vai trazer mais eficiência ao longo do processo de projeto. Conforme esse projeto é desenvolvido, é feita também a compatibilização dele ao longo do processo. Não é uma coisa estagnada entre uma fase e outra. É o que a gente chama de clash detection e de clash avoidance, ou seja, ao longo do processo BIM, a gente consegue métodos de se evitar que aconteçam interferências entre os projetos, que estão sendo feitos de maneira colaborativa e praticamente de forma simultânea. Isso torna a checagem, então, muito mais eficiente e também uma leitura de quantitativos muito mais eficiente também. E aí a implementação plena do BIM vai trazer, então, a metodologia completa desse processo de trabalho. Isso vai trazer, então, um trabalho muito mais colaborativo ao longo de todo o processo. A gente vai conseguir planejar em todas as etapas dele, desde as etapas iniciais até as etapas finais, conseguindo prever o que vai acontecer com o projeto, até ele chegar na obra. E aí ele tendo mais eficiência ao longo do projeto, vai nos trazer então menos correções a serem feitas na obra e uma obra com bem menos desperdício, além de permitir o uso de novas tecnologias para se acompanhar essa obra. Com a implementação do processo completo de BIM, inclusive a metodologia, a gente consegue então extrair desse processo os benefícios BIM que a gente já viu anteriormente. Então a gente vai ter aí o ganho de tempo, mais eficiência, menos incidência de erros, menos incompatibilidades e todos os outros benefícios que o BIM pode trazer para o processo de construção. Assim, então, a gente compara as várias formas de se fazer o processo de projeto, desde o processo tradicional até chegar numa implementação completa de BIM. Assim, a gente consegue entender melhor o que quer dizer os dados que nos trazem a curva de McLean e como usar esses dados para comparar um processo tradicional com um processo BIM. A gente tem que lembrar sempre que a gente está falando aqui de processo de trabalho e de como usar as ferramentas tecnológicas
a favor desse processo, facilitando e melhorando a eficiência dele. A gente não está falando de qualidade de projeto, e sim de melhorias no processo desse projeto até chegar na execução da obra. Aqui encerra então a aula 7, que fala sobre a comparação dos processos tradicionais e dos processos BIM de execução de projeto. A ideia agora então é a gente usar esse conhecimento do processo BIM para desenhar o fluxograma de várias etapas do processo BIM. Essa é a tarefa que a gente vai fazer a partir de agora. Até mais!